Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Papo Renal, podcast criado pelo Grupo Nefroclínicas para conversar com você que tem algum problema renal, tem interesse na área, é familiar de alguém que tem uma doença renal. Aqui a gente vem para desmistificar completamente aí suas dúvidas. Então, já agora, deixa seu like pra gente, assina o canal, porque é isso que faz esse conteúdo crescer e chegar em outras pessoas. Hoje, nesse primeiro episódio dessa segunda temporada, a gente vai aproveitar o mote do Dia Mundial do Rim. O que é isso, né? O Dia Mundial do Rim, ele nasceu há alguns anos atrás, um evento mundial, sempre a segunda quinta-feira do mês de março, e cada ano tem um tema. E o tema desse ano é: seus rins estão bem? Faça o exame da creatinina para saber. A gente vai falar muito a respeito disso e como é que é desenhado, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de escutar o Papo Renal. A gente sempre tem convidados contando histórias e trazendo conhecimento técnico para a gente dividir aqui nesse nosso bate-papo. Sempre tentando levar aquilo que é precioso para o Grupo Nefroclínicas, né? Que é o valor. A gente nasceu com essa ideia de fazer uma medicina, uma saúde baseada em valor. Isso nada mais é do que colocar o nosso cliente, o nosso paciente no centro do cuidado. Então, essa aqui é mais uma forma da gente estar levando valor para você. Deixa eu apresentar aqui os meus convidados. Primeiramente, eu queria apresentar, estou cercado de mulheres hoje, né? Então, queria apresentar aqui a minha querida amiga, doutora Genaene Paixão, nefrologista do Grupo Nefroclínicas, professora adjunta da Faculdade de Medicina da Federal, chefe da nefrologia e do transplante renal do Hospital das Clínicas do FMG. Bem-vinda, minha querida amiga. Oi, Neto. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui para a gente poder bater esse papo gostoso sobre nefro, sobre rim, sobre o Dia Mundial do Rim. Maravilha. Estou aqui comigo também com a Maria Eduarda, que é estudante do 8º período de enfermagem do Pitágoras, enfermeira trainee do Grupo Nefroclínicas, mas eu já te considero, Dudu, uma verdadeira enfermeira. Faz milagres lá, ajuda demais a todo o serviço e os pacientes são apaixonados por você. E não só os pacientes, tá? Pergunta a Genaene. Os médicos também. Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite e eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. E estou aqui também com a Fátima Prado. Fátima, que é administradora de empresas em concessionária, foi administradora durante 20 anos, hoje é coach de relacionamento. E em 2024 teve um diagnóstico de uma doença renal aguda que balançou, teve na trave de precisar de diálise, né, Fátima? Foi uma perda. E felizmente a coisa voltou para o lugar. Obrigado pelo convite. E assim, eu vim para agregar, como paciente, falar o que eu passei, que foi pesado. Ótimo, Fátima. Eu queria já aproveitar com você. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história. Você estava contando aqui pra gente nos bastidores que a coisa começa lá no fim de 2023, mas acaba se desenrolando em 2024, né? Em 2023 eu tive uma queda brusca de cabelo, porque eu fiz implante hormonal. E não era o da beleza, era porque eu precisava realmente fazer. E meu cabelo caiu demais. Aí, depois que passou a crise, eu procurei o endócrino. Boa. Eu procurei o Dr. Paulo Dias, que ele foi endócrino a vida toda da família. E fiz todos os exames em fevereiro. Todos os exames que os médicos pedem, principalmente eles que aprofundam neles, né? E meus exames estavam corretos, estavam dentro da normalidade. A minha testosterona estava um pouco baixa. Eu falei que eu prefiro nesse momento que fique baixa, porque eu não quero mais queda de cabelo. E vamos andando, vamos ver no futuro como é que funciona. Quando foi nesses primeiros 6 meses, de fevereiro até julho, eu tive uma crise de pânico. A crise de pânico me levou à depressão. A depressão me levou a tomar os remédios. E controlou e tal, e eu continuei minha vida. Quando foi final de julho, eu comecei a me sentir assim, triste, cansada, desanimada, não querendo fazer as coisas, porque eu sou uma pessoa muito ativa. Eu faço ginástica, eu faço caminhada. Então, eu falei assim, gente, tem alguma coisa estranha. E eu achei, falei assim, não, isso aí deve ser hormônio. Porque o resto eu tô controlada, a cabeça até tá controlada, né, medicada. Aí eu peguei,
refiz todos os exames que o Dr. Paulo Dias pediu. E os exames deram ótimos. Nada, não deram alteração nenhuma. Eu esqueci aquilo, falei assim, fui viajar, fui para casa das minhas filhas e falei assim, depois eu mexo com isso. Quando foi daqui isso foi no dia 5. 5 de quando? De agosto, Tá. que eu fiz os exames. Lá pro dia 14, eu estava na casa das minhas filhas, brincando com meus netos, passando o final de semana. Eu senti uma dor atrás. Como chama essa região aqui? Lombar. Lombar. Aí eu falei assim, eu sou muito resistente à dor. Eu falei assim, não, isso deve ser que eu fiz muita estripulia com meus netos, isso deu uma dor muscular. Tomei remédio, meu genro pôs aquele emplasto e tal, e passou. 2 dias depois eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, na quinta-feira, eu fui direto para beach tênis. Depois do beach tênis, aí no caminho do beach tênis, eu senti dor. Eu falei, gente, mas que coisa esquisita. Continuei, fui pro beach tênis, fiz meu jogo e voltei. A hora que eu tava chegando em casa, dei outra crise, mas essa foi forte, eu chorei. Falei, gente, mas o que tá acontecendo comigo? Fui para casa, passei o dia inteiro em casa, na cama, não comi. Eu já vinha não comendo, né? E quando foi de noite, eu acordei com dor de cabeça e passei mal. Voltei para a cama. No outro dia, também fiquei na cama, não queria comer, não sei o quê. De noite, passei mal de novo. Aí eu falei assim, não, aí é demais. Aí no sábado, eu fui para o hospital. Aí eu pedi para meu filho me levar. Ele me levando, eu entrei pelo pronto-socorro e de lá eu não saí. Eles me mandaram para um hospital. Você lembra o que estava alterado? O que estava alterado era a minha pressão. Ela estava 19 por 9. Você nunca tinha sido hipertenso. Aí eu falei assim, não, eu falei assim, tira esse aparelho, troca, porque não sou eu. Porque a minha pressão sempre foi baixa, 11 por 7, 12 por 8, alguma coisa assim. Isso aqui tá errado. Aí eles colocaram de novo, e eu tava com isso, porque eu tava com a pressão muito alta, e eu não lembro, eu já comecei a ficar apavorada. Eu não lembro o que eles falaram que justificou eu ficar no hospital. Porque aí eu já comecei, eu sempre fui muito sadia, eu nunca fui para o hospital. Eu não conheço a dinâmica de um hospital. Então, fui transferida, né? Cheguei no hospital e fiquei 4 dias tomando soro. E assim, me senti muito desassistida. Viu, enfermeira querida? E eles falavam da pressão alta e dos meus rins. Mas nunca tinha visto falar em creatinina. Aí eu falei assim, Marcelo, para minha filha, Marcelo, tem um trem errado. Eu quero sair desse hospital. Eu vou para o outro hospital. Aí o médico falou assim, não, você não pode sair do hospital. Eu falei, não fala não para mim, não. Fala não. Eu falei, por que eu não posso? Aí foi aquela briga, e eu falei assim, eu vou falar, o nefro ainda não te viu. Eu falei assim, como assim? Eu tô aqui há 4 dias, tomando medicação, e o nefro não me viu? Não. Aí o nefro veio. Aí ele falou assim, não, nós estamos te preparando para fazer, você no mínimo vai ter que passar por 2 diálises. Eu falei assim, não vou mesmo. Minha filha, me tira daqui. Eu já fui da cama e eles não queriam dar o prontuário e foi aquela confusão. Eu falo que eu saí fugida. A minha filha fala que eu saí evadida. Tá bom. Só que antes de sair, um dia antes, a minha amiga tinha estado comigo e disse, Fátima, você tem que ir no nefro, vai no neto. Eu falei assim, mas como que eu vou dentro do hospital procurar um nefro, Celeste? Gente, eu não sabia o que é hospital. Hospital, quer dizer, alguém adora, né? Tem que adorar para cuidar de nós. Mas o hospital é um ambiente que, assim, não combina comigo. E aí, a Celeste entrou em contato com o Neto. O Neto, eu saí do hospital direto para o consultório dele. Quando o Neto viu meu prontuário e me olhou, ele fez uma cara tão engraçada, mas eu estava tão aliviada de sair do hospital que eu falei, qualquer coisa é melhor do que aquele hospital, tranquilo. E aí ele mandou fazer exames, né? Ali, ele, ao ver meu prontuário, ele não me falou nada, mas ele falou que, na cabeça dele, ele falou assim, ela não está com nada de rins, ela está com câncer.
Eu imagino o pavor que ele passou, né, com a paciente. Eu acho que isso é constrangedor passar um trem desse, uma coisa dessa. E aí, no dia seguinte, ele me pede exame, mais exames. E eu fui fazer os exames e as enfermeiras não achavam sangue na minha veia. Eu falei, eu morri. Eu tenho 3, 4 dias que eu tô tomando soro. Como que não? Ela falou assim, porque você estava tão desidratada, que primeiro o soro vai hidratar os seus órgãos, para depois dar uma circulada e tal. E eu estava anêmica, desidratada, E muito debilitada, né? Não, estava totalmente debilitada. Eu perdi 7 quilos em 10 dias. E assim, é horrível, gente. É horrível a sensação de estar doente. E você se sente muito impotente, porque a gente caminha com o doutor, né? Aí o Neto começou a ver toda a minha medicação, aí ele tirou toda a minha medicação, 3 litros d'água. E aí foi engraçado porque parece que a gente não pode comer proteína num estado, né, dos rins. Mas eu estava tão desnutrida. E a vergonha de estar desnutrida, gente, era que os meus filhos acabaram comigo. A sensação, como que eu posso estar desnutrida? Uma pessoa que come, Sempre né? cuidou, né? E aí que veio. Aí você percebe que teve uma depressão, teve assim, não quis ver, não enxergar. Situações que a gente vive e que a gente finge. E uma hora o corpo fala. E na realidade, Fátima, assim, quando eu te recebi, você tinha alterações laboratoriais que justificavam, junto com esse quadro clínico, que eu pensasse em alguma coisa secundária dando a lesão renal, né? Então, e você estava super frágil, eu tinha que ter cuidado na hora de te contar. A situação não é simples, eu vi uma possibilidade eventual de você ter que fazer diálise, Pois é, assim, tá tinha isso. limítrofe, mas a gente conta daqui a pouquinho o desenrolar da história. Gena, a gente está falando aí do Dia Mundial do Rim e a importância do exame da creatinina. E esse quadro da Fátima ilustra bem um caso de doença renal aguda, né? Aquele não tinha nada, tem exames lá ali do início do ano, e de repente, por algum agravo, a alteração vem e normalmente ela é mais florida, né? Os sintomas aparecem mais. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal a respeito dessa diferença entre a doença renal crônica, da doença renal aguda e o papel da creatinina no diagnóstico da doença renal. Tá. O quadro da Fátima, ele é bem ilustrativo mesmo, né? De uma lesão renal aguda. Ela consegue contar pra gente a cronologia do que aconteceu, né? E na doença renal crônica, né, isso nem sempre é tão fácil do paciente conseguir enxergar, conseguir delimitar. Por isso que eu contei do começo, né? do cabelo, porque se eu não tivesse isso, eu tenho, quer dizer, ela, igual você está falando, a doutora Neto falou que a doença dos rins, ela é silenciosa. Aí ele não saberia se ela já tinha começado antes ou se era daquele de momento, né? Exato. Então, a injúria renal, a lesão renal aguda, é aquela lesão que ela acontece em dias, semanas, e que apresenta, né, esses sintomas para o paciente, ainda de maneira silenciosa, mas eles são um pouco mais floridos, um pouco mais evidentes, porque é de uma forma mais rápida, não tem nenhum mecanismo de adaptação, não dá tempo, né? E a Fátima conta esses sintomas e é um quadro bem característico mesmo, né? Ela sentiu sentiu super mal e a pressão aumentou demais. Você estava urinando normal, Fátima? Você lembra? Eu não devia estar, não lembro, eu não devia estar, porque eu não estava hidratada. Né? Eu lembro que quando você chegou para mim, mas aí já tinha alguns dias de hospital, você chegou urinando. Porque provavelmente, se você tivesse chegado sem urinar, dificilmente você escaparia da diálise, sabe? Não, agora, não, no hospital, lá eu não lembro. no hospital eu urinei. Uhum. Eu não lembro o antecedente de eu ser internada, antes de eu ser Eu acho que você internada. não parou de urinar na hora Eu nenhuma. acho que eu não parei, não. Isso.
Então, é bem esse quadro, né? A lesão renal aguda, ela se apresenta bem dessa forma. Já a lesão renal crônica, né? É aquele paciente que tem alguma doença de base, né? E aí são várias, é o diabetes, é a hipertensão, é algum problema específico dos rins, que em muito tempo, muito mais tempo, né? Às vezes anos, o paciente não sente absolutamente nada. É uma doença que é absolutamente silenciosa, né? E quando ele chega a ter os sintomas, são sintomas que muitas vezes são devidos a um funcionamento muito, muito reduzido dos rins. E aí a ureia, que é um outro marcador que a gente usa, que dosa no sangue, ela já está muito alta e ela traz esses sintomas de náusea, falta de apetite, às vezes essa alteração do sono, vigília, o paciente fica mais sonolento de dia, acordado de noite, tá? Às vezes o potássio também, que é outro marcador que a gente olha, ele sobe, causa algumas outras alterações. O período, o tempo de instalação é que é diferente, tá? Na lesão renal aguda também, as causas, elas podem ser reversíveis, né? Como a gente viu no seu caso, ainda bem. E aí o rim, ele Spoiler. volta. Foi spoiler. E o rim volta, né? A gente consegue tratar, retirar o fator agressor e a função do rim, ela volta. Já na doença renal crônica, isso geralmente não acontece, né? É uma doença que ela é silenciosa, é progressiva e geralmente o paciente evolui para a necessidade de terapia substitutiva renal, né? Tipo diálise, transplante. Diálise ou transplante, que são as que a gente mais usa, né? Em relação à creatinina, é super interessante o que a Fátima falou, né? Eu não sabia nem o que era creatinina. E a maioria das pessoas, quem é diabético e tá preocupado com a glicose, tá preocupado com a glicohemoglobina, que agora ficou mais de conhecimento mais da população, né? Por exemplo. E a creatinina, as pessoas geralmente ou não se lembram ou nem sabem para que serve, né? Eu, como fui uma pessoa, que eu sou uma pessoa muito sadia, e eu vou em médico, me acompanho, assim, isso me chamou a atenção, eu quero pegar meus exames e ver se os médicos me pediam isso. Só para ter, não que eu tivesse problema, mas se é uma doença silenciosa, todos e qualquer médico subentende que tem que olhar isso, né? É uma forma de nos ajudar o paciente a descobrir. E os fatores de risco, eles são muito frequentes, né? Gena falou, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, história familiar, pessoa ser idosa. Então, realmente, é algo que deveria estar no portfólio de maneira geral, de qualquer médico, a despeito da especialidade, né? Ela falando, eu tô entendendo, vou olhar. Exatamente. E a creatinina é um marcador simples que a gente pede no exame de sangue junto com os outros exames que geralmente o paciente faz, né? E os colegas médicos que acompanham pacientes que, como o Neto falou, têm esses fatores de risco, acredito que cada vez mais estão se apropriando, né, de avaliar a saúde renal dos seus pacientes, né? Seja através da creatinina, seja através de alguns outros marcadores igualmente simples. Um exame de urina tá? Que você pede, você já tem várias informações e que vão te falar geralmente, precocemente, que esse paciente já está tendo algum tipo de lesão renal, né? Nesses últimos anos, a gente teve um avanço grande na terapêutica, né, de alguns medicamentos que surgiram, que são muito eficazes em retardar a progressão da doença renal crônica, em fazer essa nefroproteção. E são medicamentos que são utilizados por cardiologistas, são utilizados também por endocrinologistas. Então, a gente está vivendo um cenário bom, assim, né, de perspectivas de mudança da história natural da doença. E o Dia Mundial do Rim, ele vem justamente para cada vez mais popularizar a creatinina, né? Todo mundo tem que saber o que é uma creatinina, igual sabe o que é uma glicemia, igual sabe o que é o colesterol, todo mundo se preocupa com essas taxas estarem normais. A creatinina é igualmente importante, né? Ela é um marcador que a gente mais utiliza, mas também uma urina 1 nos dá muitas informações. E é nesse intuito urina 1, até para esclarecer para o pessoal, aquela urina de amostra única que normalmente a gente faz
cedo. A gente vai Isso. falar mais disso. Isso, o exame de urina mais simples que a gente tem, né? Rotina, né? Também conhecido. Exame de urina rotina também. E o Dia Mundial do Rim, ele vem justamente nesse intuito. Todo ano a gente faz, geralmente a gente coloca um tema para poder puxar aí as ações. O desse ano especificamente é perguntando, você sabe como está a sua creatinina? E sua creatinina está ok? Acho que é fundamental, né, que todo mundo saiba que é preciso estar atento à saúde renal, né? E você vê no caso da Fátima como isso foi importante, né? Ela tinha um exame de creatinina prévio, eu consegui enxergar que aquilo ali era novo, eu consigo enquadrá-la num quadro de doença renal aguda, e esse fato muda totalmente a nosso tipo de abordagem, né? Então, ter isso, um retrospecto disso é super importante para eventualmente o presente ser melhor tratado. Volto com você, Gena. Ô, Duda, me fala uma coisa, a Nefroclínicas, ela desde o início, desde o nascedouro, a gente enxergou uma grande dor, que é a pessoa procura um médico, vai lá, eventualmente pode ter uma bela consulta, mas depois ela volta para casa dela e nem sempre ela vai ter um contato com o médico. Eu sou fã do papel da enfermagem, minha experiência começa dentro de hospital, eu falo que o hospital roda em função do trabalho desses profissionais, e na Nefroclínicas a gente conseguiu trazer para um patamar de valorização e um patamar também de ensino, né? Criando novos profissionais a partir do conhecimento de enfermeiras mais sêniores. Eu queria que você contasse para a gente como é que essa experiência de fazer esse elo, muitas vezes, entre o médico e o paciente, resistências, dores, como é que você lida com isso no dia a dia? Assim, é muito tranquilo, porque graças a Deus a gente tem um diálogo muito aberto com os pacientes. Então, o paciente chega pra gente, pergunta, olha, eu tô tratando isso. E muitas vezes não consegue falar com o médico. Não sei se é uma vergonha, mas com a enfermagem eles têm uma aproximação maior. Então, a gente escuta aquele paciente de uma forma humanizada. A gente não pode olhar para um paciente e enxergar só a doença. Ele também é um paciente, ele tem a vida dele pessoal, então eu tento fazer isso, eu aprendi dessa forma, você olhar para o paciente, enxergar as outras necessidades dele. Ele está ali queixando uma dor no pé, mas talvez não seja só uma dor no pé, se você conversar com ele, tem ali um ouvir, me escuta, eu quero hoje conversar, e muitas vezes as consultas lá a gente faz de enfermagem, mas não é só aferir pressão, olhar dados, é um diálogo mesmo, é uma conversa, e dali a gente consegue tirar muita coisa e passar para o médico. Olha, hoje ele falou isso, isso e isso, dá uma olhadinha nos exames que veio alterado. Então, eu acho que o principal papel do enfermeiro é escutar o paciente, entender ele e não achar que aquilo que ele está falando é só uma coisa para você só evoluir, mas escutar, entender e repassar o que ele fala, que é importante, são os detalhes. A gente tem que estar atento aos detalhes. E vou te falar, esse subliminar que você está falando, o quanto isso ajuda nós, né, Gena? O quanto que, eventualmente, a gente já chega, já falando assim, olha, essa pessoa tá com uma dor na alma, eventualmente, isso. Aqui. Porque, falo que é muito simples, de modo geral, a leitura, a gente tá tão acostumado com o dia a dia, que a hora que uma pessoa chega com uma doença renal, de modo geral, com 5, 10 minutos, você já tem ideia do que precisa ser feito. Mas como você bem colocou, né? A gente não está cuidando da doença, a gente não deveria estar cuidando de... Eu falo que eu costumo usar o termo até cliente no lugar de paciente, porque o paciente me dá uma conotação de que ele está esperando. Não, ele tem que ser servido. Isso. Ele tem que ser uma pessoa, e eu falo que o papel da equipe multiprofissional, né? Incluindo isso aí também a nutrição, a psicologia... Isso facilita demais o nosso trabalho e eu acho que a entrega acaba sendo muito maior para quem está do outro lado. E uma coisa assim que eu gosto muito na Nefroclínicas é que todos os profissionais são muito acessíveis. Então, se eu estou com um paciente que precisa da psicologia, a gente aciona, o serviço social. Então, ali, a equipe multi, ela é muito boa e muito importante para o paciente, porque a gente trabalha todo o aspecto dele. Você não olha ali para ele, eu vou fazer só o meu papel da enfermagem. Não. Eu vou fazer o meu papel da enfermagem, eu vou conversar com o Neto, igual, eu sempre ligo pro Neto, Neto, tudo bem? Tá, tudo bem, eu posso te conversar com você, te incomodar um pouquinho? E a gente passa, aí ele fala, não, faz isso, a gente faz, aciona o serviço social, a gente aciona a psicologia, então eu amo isso na Nefroclínicas, porque a gente tem
você não trabalha só. Além de você dar o melhor para o paciente, você consegue ter ali uma equipe para te ajudar nisso. E, para mim, todos os dias eu preciso dar o meu melhor para cada paciente. Porque, assim, senão não adianta, eu não estou fazendo o meu papel. Então, eu olho sempre o melhor para cada um deles. Maravilha. E, assim, não é só o paciente, né? Às vezes, o processo de adoecimento é o paciente dentro de um contexto familiar, Dentro né? Bela lembrança. Que é muito E a importante gente, também. e a abordagem tem que ser do paciente inserido naquele ambiente, né? Porque, principalmente os pacientes que vão, né, fazer o tratamento de terapia substitutiva, né? Seja a diálise, seja o transplante, isso é fundamental, né? Porque muda muitas vezes a dinâmica de uma família inteira, né? Nossa, com certeza. E a gente precisa estar atento a isso também, né? Deixa eu até aproveitar esse gancho. Fátima, você já manifestou que quando te falaram, você vai precisar fazer diálise, você especificamente fugiu. Não foi uma expressão de muitos que às vezes é de medo. A sua foi de, não, isso eu não faço de jeito nenhum, vou sair correndo daqui. De modo geral, principalmente numa situação totalmente aguda, isso é muito frequente, né? Na cabeça do leigo, diálise é quase sinônimo de acabou minha vida, vou morrer, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, voltasse lá no passado, quando falaram e enquanto esse fantasma rodou sua cabeça, onde você se agarrou? Qual que é a importância dos profissionais nesse papel? O lado realmente da pessoa que está vivendo aquilo. Eu fiquei muito assustada, porque é até o modo do médico falar, né? Do quem cuida da gente. Ele foi falar como se a diálise fosse uma coisa normal. Vamos tomar um copo d'água. Não é assim que fala. Eu estava ali 4 dias e não me passava pela cabeça que eu ia passar por aquilo. Eu estava com uma doença dos rins, estava com um problema nos rins, eu não ligava a diálise. E eu já tive funcionário e amigo que morreram de diálise, com a diálise. Não morreram da diálise, o tratamento ao longo dos anos e tal. E também a restrição que eles viveram, né? Restritiva. Depois eu fui estudar, que está bem melhor, mas naquele momento me assustou demais, muito, porque assim, já acabou minha vida, realmente a palavra acabou minha vida. Acabou minha ginástica, meu tênis, minhas viagens, eu vou ter... Como é que é aquilo? Como é que é diálise? Como é que a gente anda com saquinho? O que é aquilo? Sabe? Foi assustador. E a falta de informação também que nós leigos temos, né? Do que eu senti que, assim, a minha vida ia mudar e eu não ia conseguir ser eu mesmo. Eu sou uma pessoa alegre, que você não vai dar. Dessa vez, essa onda eu não seguro. Aí você pensa na dependência de filho, dependência dentro de casa de alguém te vigiando, que eles iam querer colocar uma câmera, saber se eu estava fazendo isso, se eu estava fazendo aquilo. Então, assim, é uma situação... Eu chego a pensar que é constrangedora para nós, que descobrimos essa possibilidade, e é um tirar a vida da gente. Fátima, você sabe que, assim, infelizmente, eu diria, pela UFMG, que foi a faculdade que nós dois frequentamos, mas não vejo muita diferença. O médico ele não é treinado para cuidar de gente. Ele é treinado para cuidar de doença. E até pelo modus operandi, o volume, a gente vai ficando frio. Eu tenho nitidamente, a hora que eu olho para trás, Neto, eu já fui esse cara. E eu não queria ser assim. Eu tive que mudar em função de algo que eu consegui perceber. Então, tá longe de ser aqui uma defesa da classe, muito antes pelo contrário. Mas a maioria das pessoas não tem essa percepção de que ela está te magoando, que ela está te assustando, porque para ela é tão normal aquilo que de repente ela... vamos ali fazer uma diálise, como se fosse tomar um copo d'água. É uma verdade, eu tenho amigos médicos e eles conversam sobre doenças que a gente fica assim, né? É uma naturalidade, faz parte do dia a dia. Você sabe que a minha caçula, ela, quando era pequenininha, ela teve uma crise convulsiva por causa de uma febre muito alta. E isso a gente sabe que, tecnicamente, isso é benigno. Beleza, eu falei, é benigno, desde que aconteça no vizinho.
Quando é com C, é diferente. O que passa na sua cabeça não é a mesma coisa. Isso foi me dando sensibilidade para ter a famosa tal empatia de me colocar ali naquela posição e tentar, obviamente, nem sempre a gente consegue, ser o mínimo agressivo e o mais acolhedor possível, né? E eu falo que o seu caso ainda tem mais uma situação, que é, além de você estar ali, faz, não faz diálise, faz, não faz diálise, é o que você falou. Na minha cabeça, por causa das suas alterações, eu achava que você podia estar com uma doença consumptiva, podia ser um câncer. Uhum. Eu não sabia até aí, então, qual que era o quadro que justificaria aquela disfunção renal. Uhum. E aí, gente, a gente chegou à conclusão de uma nefrite do túbulo intersticial. Isso nada mais é do que uma inflamação dos rins, que pode acontecer em função de medicamentos, de uma infecção, de cosméticos. N coisas podem dar isso, né? Suplementações as mais variadas. Só que muitas das vezes a gente não vai saber exatamente o que causou. Mas, como a doutora Janine colocou, há uma possibilidade de resgate quando o quadro é agudo, e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, mas antes, Eugênio, eu queria que você colocasse como é que você lida com essa dor, esse medo, essa dúvida das pessoas, e se você tem alguma maneira de explicar para elas, poxa, diálise não é o fim de vida, se precisar, tem como a gente fazer, ele pode ser uma ponte para o transplante, e tanto o quanto que isso pode ser acalmar a pessoa, e como você bem colocou, a família que está ali vivendo aquela doença junto, né? Isso é um processo que tem que ser ativo, né, Neto? Assim, igual você bem colocou, na faculdade isso não é passado para a gente de uma maneira que eu enxergo como sendo um pilar, né, do cuidar. Eu não tenho que enxergar ali um paciente que não tem os rins funcionando adequadamente, que eu vou ter que colocar ele numa máquina para poder fazer diálise. Eu estou enxergando ali o pai de alguém, o amor da vida de alguém, né? O irmão de alguém. Então, a minha postura, pelo menos o que eu tento fazer, é sempre sentar com o paciente, sentar com a família, ter o máximo de empatia e mais que empatia, compaixão, né? Que é você agir diante da empatia que você tem. E sempre explicar ao máximo e tomar a decisão sempre compartilhada, sabe? Fazer a decisão compartilhada sempre, tá? Às vezes você não consegue tratar, às vezes você não consegue tirar o paciente daquela situação idealmente como ele idealizou que você faria, mas cuidar a gente consegue sempre, né? Melhorar o cenário, melhorar o entendimento, melhorar as perspectivas mesmo, né? Porque assim, a gente vai aprendendo que quando a gente não conhece uma coisa, às vezes a gente pinta na nossa cabeça um monstro muito mais feio do que ele realmente com né? certeza. Então, como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai amenizar isso? Com informação, né? E com muita conversa. E com a informação na mão e tudo colocado na mesa, decidir com o paciente, com a família, qual que é o melhor caminho a seguir, né? A gente, na nefroclínica, a gente costuma fazer isso. O paciente, a gente tem os pacientes em tratamento que a gente chama de conservador, né? Que a gente vai acompanhando os pacientes que têm a doença renal crônica e preparando os pacientes que já estão num processo mais avançado para que ele entre em terapia substitutiva. E o nosso modo de cuidar é que esse paciente vá da melhor maneira possível, tendo tomado a decisão baseado no que vai ser melhor para a família dele, né, para a dinâmica da família dele, para ele, né, que vai ter o menor impacto possível na vida dele, e que ele seja acolhido, né? A gente mostra os métodos que tem disponíveis, tá? O paciente que tem possibilidade de transplantar, ele é encaminhado para ser avaliado, às vezes mesmo antes de começar a terapia, né? Então, assim, o paciente tem que enxergar, ele tem que, a gente às vezes até coloca em contato com pacientes que já fazem o tratamento, né? Que eu acho que paciente com paciente, eles conseguem, eu acho que ele vai conseguir enxergar naquela pessoa, não, peraí, não é assim também, né? Eu consigo, e
principalmente ele sentir que ele tem o apoio da equipe como um todo, né? Que ele não está sozinho, que tem um grupo de pessoas que está ali envolvido para cuidar dele realmente, né? Dele, dar o suporte para a família e fazer daquela situação a melhor experiência que a gente puder para o paciente. E você sabe, né? Eu acho que enfermagem faz isso bem demais. Fundamental. Né? É o cuidado de olhar no olho, de eventualmente um toque, né? Falar. Às vezes escutar, de viver o presente, de deixar a pessoa desabafar, porque às vezes ela tá com raiva, ela começa a te xingar, cara, não tem nada a ver com você. É a situação, aquela pessoa tá num momento super frágil, né? Eu acredito, Duda, que você que participa muito do treinamento ali dos nossos clientes e de suas famílias para mudança, por exemplo, para diálise peritoneal, deve viver momentos assim. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é isso, qual que é a importância da informação para essas pessoas no que tange a doença renal. Olha só, os pacientes, eles descem, né, lá pra gente, passa pelo médico, o médico fala, olha, vai lá conversar com a enfermagem. Chega lá bem fragilizado, porque, igual a Fátima falou, né, eu vou mudar minha vida, como é que vai ser, eu vou fazer diálise. E o papel ali crucial da enfermagem é assegurar ele de todas as informações. Então, quando a gente conversa, a gente apresenta máquina, cicladora, material, fala, olha, você não vai precisar de parar a sua vida. Você vai poder nadar, você vai poder fazer academia, você vai poder ter sua vida normal. E a gente transmite para o paciente uma segurança que é o principal, porque ele chega lá assim, meu Deus, eu vou perder minha vida, o que vai ser de mim agora? E aí, no treinamento, é outro tipo de explicação que a gente precisa, porque aí a família é que chega, aí chega a família com dúvidas. Eu preciso de pintar a parede do meu quarto de branca? Eu posso continuar dormindo com o meu esposo? Eu tenho que usar uma outra roupa? Eu vou dormir? Como que eu durmo? Eu vou acordar? Então, assim, se a gente, igual a doutora falou, você precisa ter uma empatia, uma compaixão. E eu gosto muito de brincar no meu treinamento. Então, eu levo na brincadeira, na leveza, porque já é uma coisa muito pesada. Então, a enfermagem precisa desse... Você tem uma professora boa lá. Eu tenho, a minha professora... A minha professora é ótima. E, assim, eu tô amando, é muito bom, porque você conhece o paciente e a família, que é a base desse paciente, é o apoio que ele tem. E o cuidado, eu acho tão bonito quando vem um filho junto com a esposa para fazer o treinamento, e o filho fala, não, eu quero dar o melhor pro meu pai, eu quero comprar o melhor... Qual que é a marca do sabão aqui que vocês usam? A marca do papel que vocês usam? Eu quero dar o melhor pro meu pai. Então, assim, a enfermagem precisa de ter, sim, esse olhar, esse cuidado, porque o paciente chega lá desse jeitinho que a Fátima falou. Eu não vou poder fazer mais nada. E aí a ignorância, gente, é uma coisa muito triste. Infelizmente. A ignorância, você sofre sem necessidade. O paciente sofre sem necessidade. Você cria fantasmas que eventualmente não existem, né? E não é isso, né, Neto? A DP, assim, é uma coisa, é uma vida, eu amo. Eu falo assim pro paciente, olha, você vai reiniciar a sua vida, e a partir de agora você vai ter outras estratégias, mas você vai continuar o mesmo, você é a mesma pessoa. E eu acho que a Janaína colocou bem, né? Hoje nós temos a diálise peritoneal, né, que é a DP, a hemodiálise, a hemodiafiltração, o transplante, ou situações como a da Fátima, que felizmente responderam ao tratamento instituído. A gente foi feliz. Nem sempre isso acontece. Graças a Deus. E eu queria que você passasse, a gente está caminhando aí já para os finalmente, Fátima, qual que é a sua sensação de, poxa, eu tive ali à beira de precisar de uma diálise, como bem colocou a Duda, eu acho que para quem precisa é melhor tê-la do que não tê-la, mas esse alívio, se você pudesse deixar um recado para as pessoas do que elas podem fazer, porque por mais que nós profissionais tenhamos nosso papel, eu acredito muito no papel da autorresponsabilidade, que é desde se cuidar ou eventualmente perguntar, né? Tem o exame de urina? Tem o exame da creatinina aí, né? Na urina a gente acabou não comentando, por questão aí do tempo, a gente tem outros episódios que a gente já comentou nisso. Foi feita a microalbuminúria, que é para detectar se pequenas quantidades de proteína estão ali na urina. Então, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pela presença e conte conosco sempre. Obrigada, eu que tenho a agradecer.
Eu acho que a primeira coisa é procurar um bom médico, gente. Um bom médico é fundamental na nossa vida. E o que eu poderia deixar é acreditar, acompanhar a sua saúde é fundamental. Beber água, gente. Eu não bebia água e a água mudou muita coisa em mim, no meu organismo, na minha pele, no meu intestino, fora os rins, claro, né? E eu acho que acreditar no profissional que te acompanha, questionar, pedir socorro e ter muita fé. Ter muita fé que muita coisa se muda com a fé. Porque para Deus pode tudo. Para Deus Verdade. pode tudo. Mas eu acho que o cuidado... eu me considero uma pessoa que eu me cuido. E mesmo assim aconteceu comigo. E eu sei que muita gente não se cuida. Não tem um exame de rotina, não tem um exame anual, não tem uma mamografia, não tem outras coisas. Ou não faz o básico, né? Comer bem, dormir, movimentar-se. Isso nem se fala, né? Como eu faço muito, é rotina. Mas assim, mova-se. Faça o bem e mova-se, e seja feliz. E se cuide, né? Que esses exames de rotina são prioritários. É isso aí. Duda, queria te escutar. Obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas a respeito da importância da prevenção, da creatinina e de contar com a enfermagem sempre. Né? Isso. Bom, se precisar de fazer o exame, façam, gente, é muito importante. A gente às vezes não vai no médico, não faz por medo de um diagnóstico. Mas o tratamento é a melhor opção, é a prevenção. Mas se precisar de fazer diálise, conte com a Nefroclínicas, conte com a enfermagem, conte conosco. Maravilha. Obrigada, Neto. Imagina, prazer tê-la aqui. Gena, para fechar, queria que você deixasse, obrigado aí pela presença, pela parceria já longeva, né? Tá conosco desde os primórdios da Nefroclínica, parece que começou ontem. Estamos indo aí pro 6º ano. Queria que você deixasse uma mensagem aí, principalmente pegando esse mote do Dia Mundial do Rim, né? Será que todo mundo sabe quanto está a sua creatinina? Pois é. Eu acho que todo canal de divulgação é super válido, o podcast tem esse intuito também. E é isso, o Dia Mundial do Rim tá aí, tá chegando, a gente vai fazer várias ações pela cidade, no Brasil todo, na verdade, no mundo todo tem ações, justamente para conscientizar as pessoas a respeito da saúde dos rins, né? E com o tema desse ano, né, sua creatinina está ok, vamos lá, vamos conhecer esse exame simples, né, barato e que qualquer profissional de saúde que você acompanhe, tudo é capaz de pedir. E a gente saber, né, conhecimento é poder. Se você sabe como é que está a saúde dos seus rins, você tem como prevenir de uma maneira mais eficiente e de se cuidar melhor, né? Maravilha. Obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço vocês três. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, ative o sininho para notificação e, por favor, conte com a Nefroclínicas. Nefroclínicas hoje tem unidades em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, São Luís, Curitiba, Brasília. Precisando da gente, conte com esse cuidado baseado em valor. É isso, a gente não abre mão, independente de onde estiver. Você já dosou sua creatinina no sangue? Valeu, até a próxima.